Boa noite. Acabou agora Corinthians, quer dizer, São Bernardo e Corinthians, né? Corinthians venceu 1-0. Hoje dia 15, domingo, né? 15 de fevereiro. E o Corinthians venceu aí se classificando para os mata-matas do Paulistão. Bom, antes de eu passar para vocês a escalação, o que foi o jogo, o que eu vi, o que eu achei, né? Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí o que você achou do jogo, né? Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando aí, tá bom? Bom, Dorival mandou aí a campo hoje pela última rodada, né? Jogo importantíssimo, porque o Corinthians, dependendo do resultado e dos outros resultados, poderia não se classificar. Foi arriscado, né? Porque o Dorival entrou ali com os reservas, alguns titulares, né? Mas a maioria reserva, na sua grande parte aí. E, bom, o Corinthians fez um jogo, né, onde fez o resultado, mas buscou ali as oportunidades de abrir o placar, né, ampliar até, mas produziu pouco, muito pelas peças que estavam em campo. Não que produziu pouco, né, acho que as peças que estavam em campo não aproveitaram ali, não conseguiram concluir as chances que tiveram em gols. Dorival mandou aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga hoje foi André Ramalho e João Pedro Choca. Lateral esquerda foi o Bidu. Lateral direita foi o Pedro Milans. O Dorival mandou aí os três homens de meio campo foi Charles, Alain e André. E André, ele mesmo. Aí colocou à frente Garro, Vitinho e Guinegão. Esses foram os 11 jogadores aí que o Dorival mandou a campo. Aí aos 4 minutos, né? Vamos lá, passar aí o que foi o jogo. Aos 4 minutos, o Vitinho alçou uma bola em profundidade. O Charles ajeitou de peito, né? Fez aquele, aquele passe de futevôlei, né? De peito pro Guinegão. E aí o Guinegão, né? Foi e isolou a bola com toda a qualidade que ele tem, né? Um monstro sagrado isolou a bola. Aos 6 minutos, uma falta pro Corinthians, né? E aí o Garro, né? Cobrou uma falta em cima do goleiro. Muito mal na batida. Eu achei que na hora que ele bateu a falta, ele deu no lado do goleiro, sendo que o goleiro, pô, ele fechou muito um canto e deixou o outro muito aberto. E, pô, pro cara que é canhoto ali é maravilhoso bater do lado esquerdo dele, de frente, né, pra quem bate a falta. O lado esquerdo aberto, ele jogou em cima do goleiro. Não sei se foi pra tentar enganar o cara. O cara também falou assim: ah, vou ficar aqui, mas na hora que ele bateu, eu vou pro lado esquerdo, né, onde ele bateria a falta. Enfim, mal na batida de falta. Aí aos 8 minutos o Garro lançou na ponta esquerda, o Vitinho tentou a finta, né? Ele ficou ali dando aquela ciscada, né? Vendo se o cara caía na finta dele ali. Aí ele viu o Alan infiltrando na pequena área. Ele chegou, passou a bola e o Alan chegou finalizando ali, mandando a direita do goleiro, passou muito próximo, né, da trave, rasteira, forte. E foi isso. Aí aos 31 minutos em cobrança de falta, o São Bernardo tinha feito o gol, né, de cabeça, porém na hora que o cara cobrou a falta, o jogador já tinha dado dois passos para dentro da área e ficou na posição de impedimento. O gol foi muito bem anulado. Aos 38 minutos, o Garro passou para o Bidu, ele ajeitou e soltou uma bomba, né, e o goleiro foi e defendeu. Aí na sequência desse lance, né, o Garro recebe dentro da pequena área e bateu chapado ali, né, colocado no alto. E o goleiro mais uma vez salvou aí, mandando ela para escanteio. Aos 41 minutos, o Vitinho serviu o André, que também pegou, né, de longe, mandou uma bomba, ela passou do lado do gol. Tivemos 4 minutos de acréscimo aí e o primeiro tempo acabou. Na minha opinião, o Corinthians no primeiro tempo teve algumas chances, né? Foram essas que eu citei, porém sem muito, como que eu posso dizer, sem muito refino nas finalizações, o que acabou facilitando, né? O São Bernardo jogou ali os 15 primeiros iniciais, o Corinthians foi pressão total ali, né? Tipo, só o Corinthians controlava o jogo. Depois daí o Corinthians tirou um pouco o pé, baixou um pouco a intensidade, né? E o São Bernardo conseguiu ligar contra-ataques, fazer jogadas, tanto que eles abriram até o placar, porém estava impedido. Mas o Corinthians tentou, né? Só que futebol é isso, cara. A bola tem que morrer no fundo da rede. Você não pode ficar desperdiçando chance.
Ainda mais numa última rodada onde vale a classificação, né? Valia para os dois. Enfim, que bom que o Corinthians conseguiu a classificação. Tivemos o fim do primeiro tempo e foi isso. Na volta do segundo tempo, o Dorival não mexeu no time, né? Veio o mesmo time. E aí o primeiro lance do Corinthians veio sair aí nos 53 minutos. O Vitinho levou a bola para dentro, né, da pequena área. Ele cruzou rasteiro e aí o André finalizou travado, né? Ele pegou de primeira ali tentando surpreender. Aí a bola subiu lá e o Guinegão tentou de cabeça e mandou para fora. Aí aos 56 minutos o Garro recebe uma bola esticada na ponta. Ele fez uma boa jogada, né? Porque o jogador deu um carrinho, ele meio que deu um totozinho assim, ela passou por cima do jogador do São Bernardo, saiu da marcação, avançou com ela para dentro da pequena área. E aí ele cruzou rasteiro, cruzou rasteiro não, aí ele foi levando para dentro da pequena área e cruzou, cara. E aí o Vitinho, né, subiu e cabeceou para fora. Aos 61 minutos saiu o Guinegão e entrou o Yuri Alberto. Aos 66 minutos, o Garro lançou na área, né, buscando o Vitinho. O Vitinho fez um movimento para tentar dividir com o zagueiro acabou afastando mal. O Yuri Alberto tentou dar um tapa nela ali, tipo, para ajeitar, ela correu um pouco dele, mas acabou sobrando ali pro André, que veio de trás e encheu o pé, ele deu uma pancada forte, rasteira, e ali 1-0 pro Corinthians. Detalhe que no lance do Garro, onde o Garro fez a jogada que ele lançou na área para cruzar, o Dorival com o filho dele tinham mandado o André entrar na área para ter mais opções de lançamento, né, de cruzamento, mais opções ali dentro da área. E aí no lance seguinte, quase, né, ali 5 minutos depois, o André tava lá, veio como elemento surpresa, encheu o pé e fez o gol, né? Ah, e aí o Corinthians, né, abriu o placar, dava uma tranquilidade ali pro time. Aos 71 minutos, o Dorival tirou o Vitinho e o Alan e colocou o Raniel e o Kaique. 83 minutos, o Garro cobrou uma falta e de novo, né, mais uma boa falta pro Garro. O goleiro deixou o canto esquerdo de novo, o canto direito do goleiro, né, é o esquerdo para quem bate a falta, aberto, e o Garro deu do lado do goleiro de novo. E aí o goleiro pegou, ele conseguiu ainda resvalar nela, né, a hora que ele pulou, que ele fez um movimento lá, ela bateu na mão dele no travessão e foi para escanteio. Aí aos 89 minutos, cara, foi muito azar isso aí. O Yuri Alberto sentiu, né, sozinho ali, a posterior da coxa, caiu no chão, né, chorou ali, sentindo dores. É, pô, ficou lesionado, né, espero que não seja nada com ele, né, que ele possa... Os exames serão feitos amanhã, mas que ele possa não ter... Não, que não seja nada grave, né, seja só um desconforto ali, um estiramento de leve e que o mais breve possível ele possa estar de volta aí para nos ajudar, porque só tem ele de atacante no time, né? Quem reclama do Yuri Alberto viu que é depender de Guinegão hoje é o Pedro Raul, né? Tá louco, vocês merecem esses caras aí mesmo, vocês que reclamam do Yuri Alberto. E aí o Dorival fez o quê? Tirou o Yuri Alberto, né? Lesionado, não tinha o que fazer. Colocou o Gabriel Paulista, reforço aí na zaga. Tirou o Pedro Milans e colocou o Mateuzinho. Tivemos mais 8 de acréscimo inicial, depois mais um, e foi isso, o jogo acabou. O Corinthians ficou um jogo muito truncado ali, teve algumas outras tentativas no fim do jogo, mas não evoluíram ali em gol, né? E o Corinthians venceu. Agora eu já nem lembro mais em que colocação o Corinthians ficou, não sei se foi quinto ou sexto ou sétimo, já não lembro agora. Mas enfim, o Corinthians se classificou, né? Vai enfrentar aí a Portuguesa na fase seguinte, que é de mata-mata, né? E que não é mata-mata, é só mata, então é jogo único. Vai ser mando da Portuguesa, acredito eu que vai ser lá no Canindé. E o Corinthians vai precisar ganhar esse jogo para se classificar aí para a fase seguinte. Ao meu ver, o jogo de hoje, o Corinthians começou muito bem ali, criou as chances, né? Mas o time alternativo é muito fraco, é muito limitado, né? Os jogadores não têm aquele entrosamento todo. Mas mesmo assim conseguiram fazer o resultado aí que classificou o Corinthians. Foi arriscado, né? Por ser um jogo fora de casa, com um adversário que é bom, né? O São Bernardo não é um time ruim, é um time bom. Tanto que há alguns anos agora eles vêm figurando aí no Paulistão, avançando em outras oportunidades para as fases de mata-mata. E, bom,
Corinthians conseguiu fazer o que era esperado dele, né? Mas, na minha opinião, os jogadores. O Hugo fez acho que umas duas defesas importantes lá, foi muito bem. Dupla de zaga muito bem. André Ramalho foi muito bem hoje. O Tchoca também, apesar de eu não gostar muito, achar ele muito juvenil, mas foi bem também. Os dois laterais, para mim o Milan foi muito bem, ele é um lateral mais defensivo, né? Diferente do Mateuzinho, que é mais ofensivo. O Bidu hoje, para mim, não jogou nada, né? Errou grande parte das coisas que tentou, mas também não comprometeu, né? Os meio-campistas, o Alan deu pra gente ter um pouco mais de noção do futebol dele atualmente, né? E, bom, fez o simples ali, o básico, não comprometeu também. Tentou ali fazer algumas jogadas. Na minha opinião, foi uma participação regular. Charles, meu Deus, começar com Charles é um a menos, né? Hoje pra mim a gente jogou com três a menos. Charles, Guinegão e Vitinho. Esses aí, ó, três a menos. Daí tivemos aí Charles, pra mim, mal, né? Apesar de ter roubado umas bolas ali e tentado alguma coisa, mas muito mal. O André foi o craque da partida, né? Pelo gol e pelo que jogou, foi muito bem nos desarmes, nas jogadas que fez. Quem mais? Teve mais. Deixa eu ver. O Garro foi bem hoje, tentou algumas coisas ali, né? Mas acabou não dando certo em alguma hora ou outra. Mas ele foi bem, tá voltando a jogar muito bem o futebol dele, né? A gente sabe que é um jogador muito bom. Vitinho, mal demais, horrível. Cara, eu não sei se ele é o Thales Magno 2.0, porque cisca, leva pra dentro, perde a bola, erra tudo que tenta. É muito ruim esse Vitinho, pelo amor de Deus. Horrível, já devolve já quando acabar o contrato. É que a gente não tem ponta, senão esse cara já tava fora, entendeu? Quem mais? Guinegão, pelo amor de Deus. Guinegão é horrível, cara. Quem se ilude achando que esse cara é bom, que esse moleque é bom, vê futebol de olho fechado, não é possível. Pô, ele parece um rato, sabe quando você pega um rato dentro da sua casa que você vai tentar espantar o rato que ele sai correndo sem rumo? É ele dentro do campo. Ele sai correndo que não é uma barata tonta lá, não ajudou em nada, erra as finalizações, todo errado, todo afobado nos lances, muito ruim, péssimo. Quem mais? É, Cara, é tanto cara ruim que tem nesses times reserva do Corinthians que eu, olha, fico louco, cara. Bom, tem mais gente aí que agora eu tô até esquecendo. Agora tem mais um meio-campista aí. Foi Alan, Charles e André, não. Foi só o Charles mesmo que é ruim. E aí, Vitinho e Guinegão, pelo amor de Deus, pode parar. Esses aí a natureza cuida, né? Os adversários não precisam nem ter preocupação em relação a isso. Bom, é isso. O Corinthians está classificado, né? Vai enfrentar a Portuguesa. Espero que o Yuri Alberto não tenha nada grave, que ele possa se recuperar o mais breve possível, ou então, sei lá, o Corinthians vai precisar fazer alguma coisa, porque Guinegão e Pedro Raul não dá, né? Não dá, sem condição. Eu acho que ainda hoje vai até ser uma loucura que eu vou falar. Era um jogo pro Pedro Raul, né? Porque é um cara alto, o Corinthians buscou muito cruzamento, talvez pudesse ser a oportunidade dele aí. Mas enfim, próximo jogo agora do Corinthians, próximo confronto é quinta-feira, o jogo atrasado com o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Corinthians que precisa pontuar no Brasileiro, né? Tem 3 pontos. Perdeu o primeiro para o Bahia, ganhou o segundo aí do Red Bull e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense no jogo atrasado. Vai ser quinta-feira e eu estarei aqui trazendo pós-jogo para vocês. Espero que o Corinthians possa fazer uma boa partida e sair com um resultado positivo lá, né, fora de casa, trazer mais 3 pontos aí para São Paulo e pontuar no Campeonato Brasileiro. Bom, é isso. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até quinta-feira.